Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso simulado de Direito Constitucional. Nesse simulado, nosso objetivo é revisar os principais pontos cobrados em prova de concurso sobre a Constituição Federal. Separamos esse simulado por artigos, para trabalhar exatamente cada ponto, cada detalhe que pode aparecer na prova. O ideal é que antes de fazer o simulado, tu já tenha estudado esse conteúdo mais de uma vez, para já ser uma forma de treino para a prova. Tu tem aí no material complementar do nosso curso essas questões sem as respostas para que tu possa tentar resolver por conta própria. Após resolver as questões, vem para este vídeo acompanhar a correção. Nós vamos aqui revisar os principais pontos e tentar antecipar algumas pegadinhas que podem aparecer na sua prova. Bom, pessoal, chega de conversa, vamos ao trabalho. O nosso primeiro assunto na Constituição Federal são os princípios fundamentais. Esse assunto está nos artigos 1º a 4º da Constituição. E apesar de serem 4 artigos, eles são bem pequenos, bem simples esse conteúdo. E não tem muito que ser cobrado sobre ele. Com essas questões que a gente vai ver agora, eu abrangi tudo que pode aparecer na tua prova. Pessoal, a primeira questão envolvendo os princípios fundamentais envolve os fundamentos. Quando a gente estuda esses primeiros artigos da Constituição, a gente deve lembrar que são 5 fundamentos. Lembra? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político, não partidário, pluralismo político que está aqui. Muito bem, aí na hora da prova, a banca vai tentar confundir esses 5 fundamentos com os 4 objetivos que estão no artigo 3º, que são os objetivos de construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos, sem preconceito, sem nenhuma forma de discriminação. Pessoal, e aí tem ainda 10 princípios nas relações internacionais: a independência nacional, a prevalência dos direitos humanos, a autodeterminação dos povos, a não intervenção, igualdade entre Estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e a concessão de asilo político. E aí, na hora da prova, muitas questões vão apenas misturar fundamentos com objetivos com os princípios. Os fundamentos estão no artigo 1º, os objetivos no artigo 3º e os princípios no artigo 4º. Vamos dar uma olhadinha na primeira questão do simulado? Olha só. De acordo com o disposto na Constituição, são fundamentos. Para aí. Quando chega na prova e eles pedem fundamentos, tu vai lembrar dos 5 fundamentos do artigo 1º. E aí nós temos, então, letra A, soberania. Tá certo, é um fundamento. Espera aí. A questão quer que tu marque qual que não é um fundamento. Então, a A não é a resposta porque trouxe um fundamento. Letra B, cidadania. Também é fundamento. Letra C, dignidade da pessoa humana. Também é fundamento. Letra D, defesa da paz. Não. Mas, professor, a gente não acabou de ver a defesa da paz? Sim, nós vimos, mas olha aqui, ó. A defesa da paz, ela está aqui. Ela é um princípio nas relações internacionais. Então, ela não pode ser a resposta. Se a questão que é o fundamento, ela não é um fundamento. Então, essa é a resposta a ser marcada. Pluralismo político também é um fundamento. Então, é isso. Com base no artigo 1º, a única que não é um fundamento aqui é a defesa da paz, porque defesa da paz é um princípio que o Brasil adota nas relações internacionais. Tem que ter um cuidado na hora de fazer a prova, porque tudo que a gente viu nesse esquema, todos esses são princípios fundamentais. Princípio fundamental não é sinônimo de fundamento. Os princípios fundamentais da Constituição se dividem em 3 grupos: fundamentos, objetivos e princípios nas relações internacionais. E quando o enunciado da questão pede só os fundamentos, só os objetivos ou só os princípios, tu vai pegar só os que estão nesses grupos. Certo? Maravilha! Vamos para a segunda questão? Olha só. De acordo com a Constituição, são objetivos fundamentais do Brasil, exceto. Objetivos fundamentais do Brasil, exceto. Vamos ver.
construir uma sociedade livre, justa e solidária. Tá certo, lá no artigo 3º nós temos como um objetivo. Garantir o desenvolvimento nacional. Também tá certo. Erradicar a pobreza e marginalização. Também tá certo. Conceder asilo político. É um objetivo fundamental conceder asilo político? Não. É possível? É, mas o asilo político ele é um princípio nas relações internacionais. Volta ali comigo, olha aqui, ó. Concessão de asilo político é princípio, não é objetivo. Objetivos são só esses 4. Então, nessa questão, a letra D é a que não é um objetivo, que é um princípio. Também é um objetivo promover o bem de todos sem nenhum preconceito, sem preconceito de origem, sexo, raça, cor, idade, qualquer outra forma de discriminação. Maravilha! Vamos para a terceira questão e agora a gente tem que achar o que é incorreto. Letra A. A República Federativa do Brasil, formada pela união dissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Não, pessoal. Não, está errado. A República Federativa do Brasil, ela é formada pela união indissolúvel. Indissolúvel, que significa inseparável. A Constituição não permite o chamado direito de secessão, que é o direito de um estado ou município se separar do país. Isso não está previsto na nossa Constituição, porque o nosso país é a união indissolúvel. Indissolúvel. Por isso a letra A é a que está incorreta e é a nossa resposta. A letra B apresenta corretamente os 3 poderes da União, porque a União tem legislativo, executivo e judiciário, assim como os estados. Quem não tem poder judiciário são os municípios que vão ter somente o executivo e o legislativo. Perfeito. Letra C. Todo poder emana do povo, todo poder vem do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nas formas da Constituição. Tá certo. O pluralismo político é um fundamento, sim, é um dos 5 fundamentos da República. Letra E, a República Federativa buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando formar uma comunidade latino-americana de nações. Tá certo também, conforme está lá no artigo 4º. Então, a única errada mesmo é a letra A, de acordo com o artigo 1º, que prevê que a União é indissolúvel. E a questão 4? O Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Agora, as respostas têm que vir lá do artigo 4º. Soberania nacional. Não, a soberania é um fundamento, não é um dos princípios nas relações internacionais. O princípio nas relações internacionais é a independência nacional. A primeira está errada. Segundo, valores sociais do trabalho de iniciativa. Está errado, porque isso é fundamento, artigo 1º. Autodeterminação dos povos. Cada povo é livre para seguir e decidir o seu caminho. Sim, esse princípio é adotado. Letra C, o gabarito, nessa 4ª questão. Muito bem, pessoal. Então é isso que nós tínhamos nessa primeira parte do nosso simulado, abrangendo os artigos 1º a 4º. Como vocês perceberam, abordamos todos os pontos importantes sobre esse conteúdo. Próximo vídeo eu volto para a gente estudar o próximo assunto. Dá um clique que eu já volto. Até logo.